dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Neopod, segundo capítulo, segundo episódio aqui com o Otávio, no seu ambiente, no seu local mágico, que é de inspiração. Para quem perdeu, tá lá na playlist, assistem lá, primeiro episódio desse especial, um ano de portal, hein? Otávio, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite a todo mundo aí, também, Otávio. Eu prometi no primeiro episódio, Otávio, e eu acabamos esquecendo, perdão, pessoal. Qual é a sua estratégia de responder os comentários? Afinal, são vários comentários e tá meio difícil de acompanhar todos. Assim, acompanhar não, responder todos. Então, eu tava pensando, eu tava querendo realmente escrever um por um, mas não tem como mais, né? Tem tanto comentário que fica difícil isso, né? Então eu resolvi fazer um comentário único na segunda-feira da semana. Vou tentar juntar todos e fazer por parte, naquilo que for possível, fazer um comentário. Então vai sair na segunda-feira, num dia anterior ao lançamento da próxima crônica. Isso, fiquem espertos. Se vocês querem lá ver a resposta do Otávio, o último dia antes do lançamento da próxima crônica, acessem lá. Vocês vão ter o retorno dele. Bom, dito isso... Lembra que quando é o Otávio comentando, tem a fotinho dele, ele entra logado, então não tem um risco de ser alguém se passando por ele, nem esse problema. Então ele tá verificadinho ali com a fotinho, e aí quando for ali o Otávio com a fotinho é ele mesmo, tá, gente? Eu quero estender isso para todos os da staff. Todo o nosso time, toda a nossa redação sempre vai postar logado com a foto, tá? Nunca a gente vai postar algo que não esteja logado. Isso vai dar aí a credibilidade que somos nós ali. Qualquer coisa escreve em francês que já dá pra tirar a prova. Japonês ali já dá. Deixa comigo. Já manda bala. Em búlgaro, né? Tô brincando. Latim. Latim. Nossa. Bom, pessoal, a gente falou no primeiro capítulo que ia falar de dor, o sentir da dor. Foi uma crônica também que deu aí uma repercussão, falou muito sobre sentimento, e a gente vai aproveitar aqui para emendar com outras coisas. Pessoal, o tempo nosso aqui é rápido, senão a Bruninha aqui vai cortar a nossa cabeça. Tem que dar pi nesse negócio, senão o YouTube quebra. Vamos lá. Dor, o sentir da dor. Vou ler, que nem foi no primeiro episódio, vou ler aqui os trechos, a gente vai comentar aqui, falar os comentários e vai debatendo. No decorrer da nossa vida, é intrínseco a evolução e mudanças de nossos pensamentos, do nosso crescimento físico, de nossas emoções, dos nossos sentimentos e também da nossa espiritualidade. Colocando um elemento comum presente em todas as etapas da vida estão as lágrimas. Podemos também chamá-la de elemento condutor. Ela acompanha o caminho que nos conduz e nos leva ao nosso mais profundo ser, seja na dor, na tristeza, no desespero, na aflição, na confissão, num pedido de perdão, e também acompanha os mais sublimes momentos de oração, de união, de conquista, de felicidade, de alegria, de leveza, de expansão, de gratidão. Quaisquer mudanças provocam dores. Não admitir a necessidade de aceitá-las, já tendo conhecimentos, será concordar em viver preso a pesadas pedras, tá? Agora só para finalizar aqui. Tudo o que vivemos nesse plano é transitório, assim como a dor. Um dia ela passará de forma definitiva se for encarada, entendida e ressignificada. Dedique um tempo para reflexões. Buscar conhecimentos e autoconhecimento, esse é o caminho. Aí depois eu já estava falando do comentário. Otávio, por favor, você comenta alguma coisa aí para nós? Eu sei que o Caio também acho que vai querer apontar algumas coisas aí, né, Caio? Existe uma confusão sobre dor. A gente fala assim, eu tô com dor no meu coração, porque eu perdi um relacionamento. Será que isso é dor mesmo? Ou é um sofrimento? A dor, para mim, é tipo da coisa que vem, que é participante do nosso ser humano, ele vem para alavancar uma coisa maior. Não é uma coisa para ir para baixo. Então é um trampolim. Trampolim, exatamente. Se encarado dessa maneira,
a vida se torna mais leve, mais clean, passa a ser entendido melhor. Não é porque que você tem uma dor por um relacionamento ruim que vai ficar down. Alguma coisa trouxe para que te ensinasse aquele momento lá. E se você encara dessa maneira, com certeza a sua vida passa a ser mais bela para você. Então, o que é a dor? Não é coisa negativa. É coisa negativa. Mas se encarada dessa maneira, te dá um upgrade. Não é? Eu imagino que tenha uma coisa a ver no sentido. Eu não sei se é o seu raciocínio que a dor, digamos, é uma coisa, o sofrimento é outra, assim, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer, assim, a dor, digamos, é aquele gatilho de alguma situação, e o sofrimento é aquilo, se você vai remoer, se você vai escolher se imergir naquela situação, né? Desculpa, acho que eu te cortei. Não, eu ia falar para você realmente apontar aí alguma observação sobre isso, porque aqui, pelo menos nesse trecho que a gente leu, está dizendo o seguinte, que se a gente ficar nesse sofrimento, né, que você coloca aqui como opção, a gente não vai evoluir. Isso. E ao mesmo tempo você fala aqui que isso é um processo de evolução, e não aceitar isso é ficar estancado ali naquele mesmo local pro resto da vida, é isso? Isso, porque chegando a essa etapa, qualquer mudança que eu tinha falado aí, qualquer mudança tem um sofrimento, né? Causa dor. Você vai mudar um hábito seu, está acostumado, você muda, você fala, puxa, não é isso que eu esperava da coisa. Você vai fazer uma caminhada depois de 2 anos, como aconteceu na pandemia, o cara volta com o tornozelo, o joelho, o cara dá uma assim, o joelho faz trac, trac. É difícil até levantar no dia seguinte, né, meu? Todo moído, né? Não, e é isso legal, né, Otávio? Porque não é só dor, você falou aí de relacionamento, não é só dor emocional. Peraí, deixa eu reformular melhor. É dor física, né? É qualquer tipo de dor. Por exemplo, você mudar de trabalho, você mudar de rotina, você se mudar, por exemplo, de casa, você mudar qualquer coisa, porque, eu estou falando aqui com um pensador, né? E o Caio também, ele lê bastante sobre psicologia e tal. Mas o ser humano, ele tem uma tendência de ficar acomodado numa zona de conforto? Como você vê nesse mundo, isso é comum. Ou ela não tem coragem de enfrentar essa situação, ou ela tem medo de passar por uma situação similar. Mas se a pessoa não tenta fazer uma coisa diferente, vai ficar parado no seu lugar. Quer dizer, você passa a ser a sombra da vida. Não, você não comanda a vida te comanda. Vai ser o que mais na vida, entendeu? Mais nada. Você acaba sendo um escravo da vida. Isso. Eu quero ler o comentário. Você pegou aí para ver se você quer falar alguma coisa? Não, você colocou assim, viver preso apesar das pedras, assim, isso me lembrou aquele negócio, eu acho que a gente foi junto até num seminário uma vez lá, que o cara falou daquele mito de Sísifo. Você lembra disso daí? Isso daí parece uma coisa, não sei se está relacionado, de o cara que levava a pedra até e depois ele voltava e levava a pedra de novo. E é mais ou menos isso daí que você falou, do cara estar preso à mesma situação sempre, não faz nada diferente, e o trabalho dele vai ser sempre rolar aquela pedra. Aquela pedra o pior é que você prejudica as pessoas que estão em volta também. Verdade. Você acaba, vamos dizer, contaminando as pessoas dentro da família, por exemplo. Isso é fatal, né, num relacionamento. E empresa, por exemplo, vocês, para o povo aí do LinkedIn também que assiste, que pode acompanhar a gente, quando você é líder de alguma coisa, quando você está na frente de alguma coisa, se você estanca, todos os demais vão estancar junto com você, né? Isso. Então isso pode acontecer demais, né? Você parar no seu conhecimento, né? Você vive o mito de Sísifo. Eu não sei se está relacionado com isso, né? Não, mas é interessante, porque Sísifo não tinha escolha. Mas nós temos. Ele foi condenado, né? Não, ele foi condenado aquilo a viver na eternidade, né? Só que nós temos escolha. De quando a pedra estiver descendo, a gente desvia e segue o caminho. Né? Não para ela para empurrar de novo. Né? E a gente também, que às vezes também, a gente pode até pensar no seguinte, às vezes
a pessoa aceita aquela situação, aquela dor, para não perder algum benefício ali dentro, né? Que representa a comodidade para você não sentir essa dor da mudança. Você tem mais medo de passar para a mudança para não ficar se lamentando, não querer passar por essa mudança. Então, mas aí você fala, né? O ser humano ele vive numa zona de conforto. Realmente, viver numa zona de conforto é muito melhor, né? A gente, mas psicologicamente ou filosoficamente falando, meu microfone caiu. O meu tá aqui. Ih, ó. Meme, eu coloco aí, grudou um monte de grama. O negócio ficou bem. Pronto, voltou. Voltou aí. Desconta aí, Bruninha. Tá filmando a Bruninha aí agora. Até perdi o raciocínio, gente. Você está falando da zona de conforto que a gente vive. Otávio, isso daí com certeza é prejudicial para o ser humano. Prejudicial. Vocês acham que ocorre isso de forma consciente ou inconsciente? Veja bem, quando a pessoa tem medo de fazer uma coisa diferente, o que acontece? Ela se acaba, como você falou, acaba se acomodando, se retraindo. Uhum. E quando isso acontece, não existe o avanço da pessoa. A pessoa erra porque tentou. Ninguém erra por não fazer uma tentativa. Então, mesmo você falando assim, puxa, eu fiz uma caca na minha vida, fiz um projeto errado, pelo menos você tentou. Essa vontade que você tem da tentativa de melhorar, que faz valer a sua existência. Aí eu quero puxar um pouco do que você falou no trecho. Eu tentei o projeto, deu errado, mas eu enxergar aquele projeto uma evolução. Isso. Ou seja, onde eu errei aqui para seguir com ele e seguir de uma outra forma. Ou eu fico parado ali, aí eu crio um medo, um trauma, e eu fico sofrendo aquilo por causa daquele erro que aí você falou, ali foi uma escolha. Exatamente, a escolha. Por isso que a gente fala assim, olha, eu tô infeliz. Você está infeliz por escolha. Porque você escolheu aquele caminho e você tem que admitir que aquela vai vir na sua vida infelicidade. Então, a escolha é importante. Uma vez escolhido, você tem que admitir que pode vir os prós e contras também. Legal. E no meio do caminho você consegue mudar. Mas jamais ficar parado. Parado é sinal de morte. Olá, ó. Capa, hein? Verdade. Parado é sinal de morte. A Bruninha deve estar dando. Bruninha, depois você anota algumas coisas. Eu ia até fazer um comentário que eu já vi, eu não sei da onde, não vou poder citar a fonte, de estudos que dizem que assim, a gente quer a zona de conforto porque a gente ainda não... lá de trás, a zona de conforto era boa pra gente quando a gente não estava nessa civilização que a gente está agora, né? Que a gente, quando a pessoa estava, digamos, se achou um lugar confortável ali era melhor para a sobrevivência dela. Então, naturalmente, a gente não chegou, tipo, que nem um instinto, o nosso cérebro não chegou a um ponto hoje de falar... Desde os nômades, né? Então, e a gente não chegou, que nem o caso por exemplo, por que a gente tem tanta ansiedade, por que a gente tem tanta aflição, porque esses estados de alerta pra gente antes era o que salvavam a nossa vida. Então a gente fica sempre aflito, que a gente tá algum problema na vida, do trabalho, a gente fica naquele estado de alerta de ansiedade porque a gente ainda não evoluiu o suficiente para identificar, assim, isso não é tão grave, enfim. Eu não sei se estou falando besteira. Não, mas aí, por exemplo, aí você fala, né, não evoluiu o suficiente, ok. Mas quando que eu vou evoluir o suficiente? Porque, veja, se eu ficar sofrendo naquilo, consequentemente, a ansiedade vai bater de uma forma mais alta, enfim, maior dentro de mim. E aí começa a provocar uma série de coisas, podendo chegar até mesmo à depressão. Então, assim, como que se sentir, assim, pronto? Como se sentir pronto?
Né? É que você colocou medo, isso eu estou dizendo mais do lado inconsciente. Do inconsciente. É inconsciente, okay. a gente inconscientemente busca a zona de conforto. Pela nossa mas hoje a gente não quer a zona de conforto porque todo mundo fala, né? Saia da sua zona de conforto, né? Saia da zona de conforto. Não, você vê muita campanha, você vê muita coisa falando dessa coisa de evolução e tal, mas como fazer isso? Porque às vezes no falar é fácil, a teoria é uma coisa, e a prática? Olha, veja bem, olha só que coisa interessante. O que é ansiedade? É uma coisa que você espera do futuro. Você vive o futuro que você fala assim, será que vai dar certo aquele projeto? Será que ele vai ser aceito? Será que... Fica sempre no futuro e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então aquela vontade de ter uma bola de cristal na frente lá para ver o que vai acontecer amanhã, isso te gera ansiedade. Agora, quando você é depressivo, ou seja, uma pessoa mais com sentimento negativado, é a pessoa que vive no passado. Fica remoendo a coisa do passado, que eu deveria, poderia, contudo. Fica aquele jogo de emoções e você não consegue sair disso. Isso significa o quê? Que é preciso viver o momento. Esse momento que a gente está vivendo. Caramba. Que é o que somos nós, né? Como eu tinha dito. O que é você? Quem é você? Né? Quem é você, né? Caramba, isso foi interessante, né? E é bem comum, né? Assim, a gente vê a questão no mundo corporativo, até no nosso mundo pessoal mesmo, que a gente acaba se estancando muito em muitas coisas, né, Otávio? É normal a insegurança. Sim. Né? É natural o medo. Né? A gente está muito estimulado, né? Hoje, a pensar no futuro, sabe? Não, você não vai ter que se resguardar lá na frente, então você tem que fazer a aposentadoria. Putz, eu não posso depender muito desse lado. Então, tem várias questões muito atreladas ao futuro, né? No mundo de hoje. É só não confundir esse de ansiedade com planejamento. Planejamento é preciso ter. Não, sim, mas não foi. Eu falei, eu digo essa ansiedade. É claro, a gente precisa planejar para fazer, mas eu digo ansiedade no sentido assim desse medo do futuro, né? Mas é verdade. Ainda bem que você falou do planejamento, porque às vezes pode, não, vamos viver hoje e acabou, né? Vamos viver vida louca, né? Fica na praia comendo camarão. Só. E como é? Não repete não. Que eu ia perguntar. Eu vou ler o comentário porque a Bruninha já tá assim, ó. Tá quase lá. Comentário aqui o seguinte pra nós, ó. No Dor, o Sentir da Dor. Foi a usuária Juliana Lima. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pelo envio aí, obrigado pela dedicação aí do seu tempo, carinho. Todas as dores causadas que vêm de forma individual ou familiar sempre têm um propósito, o crescimento ou evolução. Nada acontece por acaso, ninguém recebe de graça, a pessoa recebe conforme seu merecimento. Essa crônica está fantástica, parabéns por tanto conteúdo que nos traz reflexões. Como diz no texto, que o caminho para a nossa evolução é buscar conhecimentos e autoconhecimento, se quiser crescer mais e mais e praticar sempre o bem. Vem muito de encontro com o que venho buscando. Amei todo o conteúdo. Ela entendeu muito bem, inclusive eu até achei que fosse uma crônica, porque está bem escrito também, parabéns, Juliana. Ela coloca aqui, né, merecimento. Aí a gente já entra numa outra esfera, né? Sim. Aí a gente já entra numa esfera mais voltada não ao plano físico, é isso? Isso, exatamente. Por isso que a gente fala, você tem um causador. Lá na frente, é merecimento ou é consequência? Entendeu? Se você faz coisas boas, é o merecimento. Se você planeja alguma coisa ruim, é consequência. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, olha, causa e efeito. O efeito o que é? Merecimento ou é consequência? O que faz a consequência e merecimento? Aquilo que você faz hoje. Você quer praticar a inveja? Tudo bem, pode praticar. Nós temos um livre-arbítrio para isso. Mas o que nós vamos colher aí pela frente? Pois é. Pessoal? Eu só queria jogar uma coisa pro Otávio.
Acabou? Não, ou dá? pode jogar. Que eu acho pode jogar aí, pode jogar aí. que assim, por exemplo, que eu acho que é importante que dá até para fechar tudo. O conhecimento em si, a gente verifica, por exemplo, a gente está numa certa situação e busca aquilo que possa, assim, sendo bem simples, eu preciso saber fazer um PROC-V do Excel, então eu vou lá assistir um vídeo do PROC-V e vou... Agora, o autoconhecimento, qual a sua ideia, Otávio, para a gente buscar o autoconhecimento? Assim, tem alguma linha ou cada um vai saber a resposta conforme a sua... Sua pergunta é interessante. Essa pergunta é difícil. Uma crônica. É uma crônica. Não, realmente é uma crônica. O autoconhecimento depende do nível da pessoa em si. Não depende da parte externa que está te envolvendo. Como a pior coisa, o fato de perdoar também é possível, mas o auto-perdão, como é mais difícil, né? Nossa, como é difícil. Sim, isso Você reconhecer que você fez coisa errada e você consegue consertar isso pesa demais. Por isso que eu estou falando para você, o autoconhecimento vem do interno. Você é diferente de mim, Thiago é diferente, eu sou diferente. O conhecimento é abrangente em todos. O autoconhecimento depende de cada pessoa. Interessante. Sim, acho que... Bom, pessoal, é isso. Eu só queria... eu vou fechar aqui então com essa parte aqui do trecho dos dor, o sentido da dor, porque isso é sensacional. Ó. Buscar conhecimento e autoconhecimento, esse é o caminho. Que é algo que o Caio puxou aí pra gente, né? Pessoal, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer ter vocês. Agradeço a Juliana Lima, né? Agradeço a Juliana Lima pelo envio do comentário. Tá sendo gratificante. E no último episódio, o Otávio vai falar um pouquinho de algumas coisas, como é que tá sendo aí a sensação de ler os comentários, ou até mesmo um friozinho na barriga antes quando uma crônica sai. Pessoal, é isso aí, até a próxima. Até o próximo assunto. Obrigado.